quero ressaltar a importância da advocacia assalariada e de suas atividades na prestação dos serviços jurídicos e de defesa da sociedade num momento tão delicado como esse de pandemia, em que era preciso proteger o trabalho desses profissionais, mas com igual proteção à vida e à saúde. E isso foi possível graças à proteção conquistada em convenção coletiva, garantindo o trabalho remoto nos meses mais agudos da crise causada pela Covid-19, além de assegurar um piso salarial para todos e todas as advogadas. Sem dúvida, uma conquista da mobilização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também da sensibilidade patronal, do Sindicato Cinza, de negociar em momento tão agudo de crise sanitária. Segundo os dados do CAGED do governo federal, a maior crise e desequilíbrio entre admissões e demissões de advogados e advogadas na pandemia ocorreu entre os meses de março e junho de 2020, chegando a haver um déficit de 610 empregados. Ou seja, esse número de demissões maior que o de contratações, com uma queda do nível de emprego também verificada em dezembro de 2020. Ao menos entre janeiro e abril de 2021, o mercado de trabalho para advogados e advogadas está reagindo positivamente. Houve uma inversão desses dados, mas também não só para advogados, mas para outras categorias de trabalhadores. Mas, infelizmente, ainda mantemos um nível de desemprego no país, fruto de uma economia, de uma política econômica liberal e errática que penaliza os mais pobres e vulneráveis socialmente. É evidente a precarização do trabalho no Brasil, fruto das reformas previdenciárias, trabalhistas, que lesaram muitos trabalhadores, mas também causou dano à advocacia, inclusive autônoma. Nós, nessa gestão, tivemos a proteção, a advocacia teve a proteção da OAB, da CAASP e também do nosso sindicato, cumprindo o nosso papel em defesa da advocacia assalariada. Um novo projeto de lei na Câmara de Deputados promove, infelizmente, um novo ato contra os direitos dos trabalhadores, numa tentativa de dar continuidade ao desmonte que o direito do trabalho vem sofrendo, mas não apenas dos seletistas. Estamos vendo também a tentativa de uma reforma administrativa que tramita no Congresso num ataque sistemático contra os servidores públicos estatutários aprovados por concurso público. Não bastasse isso, agora tentam aprovar medidas que podem enfraquecer ou mesmo extinguir a advocacia assalariada. E temos que manter a pressão e reforçar a luta contra esse absurdo num grande contexto de retrocesso jamais visto na história. O Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, de 2004, garante os direitos do advogado empregado em seus artigos 18 ao 21, e esses projetos vêm justamente afrontar essas garantias, tentando praticamente acabar com a advocacia assalariada. Advogados e advogadas podem perder até a garantia de um salário mínimo profissional para a categoria, como prevê o artigo 19 do Estatuto. Hoje temos um piso salarial em São Paulo de R$ 5.179 para advogados com mais de 2 anos de OAB. Temos um piso de R$ 6.365 com mais de 4 anos de OAB. Talvez não seja o ideal, mas é pelo menos uma proteção mínima, Mas, infelizmente, todos esses pisos estão sendo ameaçados. Além da questão da jornada de 4 horas ou 20 horas semanais, que às vezes não é respeitada, não foi muito respeitada na pandemia, onde houve alguns relatos de abuso, mas é uma jornada que garante uma proteção aos advogados e também o direito das horas extras. Outro artigo ameaçado é o artigo 18, que garante a independência técnica do advogado e advogada nas suas arguições e defesas e processos. O Sindicato dos Advogados é o legítimo representante da categoria de advogados e advogadas assalariados no âmbito territorial do Estado de São Paulo e não abrirá mão de suas prerrogativas em que pese todos os ataques à advocacia assalariada.
A advocacia assalariada compõe hoje a maioria da classe que representamos e temos a honra de defender. Houve também enormes avanços em segmentos, como o da mulher advogada, que hoje representa a maioria dos profissionais de direito e também da advocacia assalariada. Um outro setor que houve um ganho extraordinário em representação e mobilização foi o da advocacia negra, que a partir de São Paulo hoje tem raiz em todo o país. Não poderia deixar de destacar que ontem foi um dia histórico para a advocacia negra, uma vez que a OAB, nesta casa, neste plenário, aprovou, tornando a comissão permanente, tornando a Comissão da Igualdade Racial permanente. Deixo aqui a homenagem à nossa saudosa e ex-diretora dos Sindicatos Advogados, a doutora Maria da Penha, que foi a primeira coordenadora desta comissão. Parabéns a toda a diretoria da OAB por essa conquista, parabéns, presidente Caio, e toda a diretoria e todo o conselho que aprovou essa medida histórica. Nós, do sindicato, também pautamos a inclusão racial como um dos pontos principais da nossa negociação coletiva para combater a pequena participação de advogados negros e negras nos médios e grandes escritórios de São Paulo. Por fim, faço aqui alguns reflexos da pandemia, nos reflexos que houve da pandemia na advocacia. Vou destacar aqui alguns pontos. Por exemplo, relatos de surgimento e agravamento de doenças psicológicas. Adaptação dos advogados junto à informatização da justiça, principalmente dos advogados mais velhos que vêm encontrando dificuldade nas audiências virtuais. Dificuldade no trabalho home office. A relação adaptativa entre empregado e empregador ao home office. Nem todos os escritórios e empresas tiveram queda de demanda, muitos deles tiveram uma intensificação de trabalho. A necessidade da regulamentação do Instituto Home Office e dos desafios em refletir a realidade laboral dos trabalhadores, como, por exemplo, jornada de trabalho, condições de trabalho, produtividade e gastos. Esses todos são pontos que já estamos em negociação com o sindicato patronal, o Cinza, e estamos tendo um diálogo e temos certeza que nós vamos avançar, o sindicato presidido pela doutora Gisela, aqui representada pela doutora Silvia. Por tudo isso e muito mais, reafirmo a importância dessa audiência pública, que eu tenho certeza que vai se tornar uma prática na OAB e que seja a primeira de muitas audiências, levando esse modelo de debate sobre a advocacia assalariada para todos os segmentos na sociedade.